Meus amigos, chegou a hora, tenho certeza que até aqui você já estudou o cálculo das tensões em cada um dos pontos de uma estrutura. Chegou a hora de vermos que não necessariamente essas tensões calculadas são as tensões axiais máximas ou são as tensões axiais mínimas ou sequer são as tensões de cisalhamento máximas em um ponto. Simplesmente as nossas expressões nos dão, uma vez que nós adotamos o sistema de eixo, o cálculo nos dão o valor da tensão normal, tensão de cisalhamento, para aquele sistema de eixos. Acontece que este ponto, visto de uma outra ótica, de um outro ângulo, o mesmo ponto, sob o mesmo carregamento, ele pode estar submetido a tensões ainda maiores, seja tensões axiais, seja tensões de cisalhamento. E é isso que a gente vai ver nesta aula de hoje. Bom, aqui eu represento um elemento no estado mais geral de tensões. A gente tem 9 componentes, mas que podem ser representadas somente por 6, já que 3 componentes são iguais às outras 3, pelo princípio de Cauchy. A gente também tem 3 tensões normais. Então, basicamente, 6 componentes definem o estado mais geral de tensão. São elas 3 componentes normais e 3 componentes de cisalhamento. Mas perceba o seguinte, todas essas tensões foram calculadas em relação a esse sistema de eixos x, y, z. Então o ponto Q está submetido a essas tensões quando analisado, ou seja, quando calculado, adotando-se como referência esse sistema de eixos x, y, z. O que acontece com o Q quando eu faço exatamente isso? O mesmo Q agora analisado sob a ótica do sistema de eixos x', y' e z'. É claro que ele fica diante de tensões normais, tal x', tal y' e tal z'. E as tensões cisalhantes também seguem a mesma lógica. Todas elas vão levar esta denominação aí do próprio sistema de eixos, x', y'. Então ele vai ser representado o mesmo estado, o mesmo ponto, visto sob uma ótica diferente, sob um ângulo diferente. Vai ser representado por diferentes componentes. O que são diferentes componentes? São tensões de intensidade diferente. Depende da análise, depende do ângulo que eu avalio. Então, você me pergunta, eu posso avaliar então esse elemento, esse ponto, sob qualquer ângulo, sob o ângulo que eu quiser? Eu digo para você, pode. Agora eu devolvo a pergunta, é interessante analisar essas tensões sob qualquer ângulo? Ou seria melhor analisar somente para os ângulos críticos, os ângulos que me deem tensões maiores ou tensões que vão guiar, vão nortear o meu dimensionamento? E aí é óbvio que eu não preciso ficar fazendo esse joguinho de rotacionar eixos. O que eu quero saber, de fato, é qual eixo que vai me dar o máximo de tensão normal. Se for um material frágil que falha sob tensões normais, eu quero saber qual é a tensão normal máxima. Se for um material dúctil, que geralmente a gente adota como falha ou escoamento, eu quero saber então qual é a bendita tensão de cisalhamento máxima, que é o critério de falha para materiais dúcteis. Vocês vão ver isso. Mas então precisa encontrar esse sistema de eixos. Esse é o nosso problema. É isso que a gente precisa resolver. Preciso achar tensões que nortearão o meu dimensionamento. E aí, simplificando um pouco o problema, a gente vai para um estado plano de tensões. Então aquele elemento cúbico, agora ele só está sofrendo, ao invés de 6 componentes de tensões que eu tenho que calcular, no estado plano de tensões, eu tenho que σz, tal xz e tal yz são todas nulas. Perfeito. Então fica mais fácil, eu só tenho que calcular 3 componentes de tensão. 2 de natureza normal, ou seja, 2 tensões normais, a gente geralmente adota o sistema XY, e uma tensão de cisalhamento. Então, no estado plano de tensões, a gente tem uma simplificação da análise que seria feita no estado mais geral de tensões. E é usual, Guilherme, ou é só para simplificar os meus problemas? Eu digo para você que é usual, porque o estado plano de tensões ele acontece, primeiro, em placas finas, e aí a gente tem um estado plano de tensões,
e em superfícies livres de elementos, de componentes de máquinas ou elementos estruturais. E ele é particularmente interessante na superfície dos elementos, porque geralmente o momento fletor, né, se a gente analisar a distribuição dele, ele é máximo na superfície e o torque também é máximo na superfície. Então o estado plano de tensões, ele geralmente é usual não só para simplificar os problemas, mas porque na prática, ele geralmente, os pontos críticos das estruturas estão na superfície ou margeiam ali a superfície dos elementos. Por isso não é só uma simplificação teórica. E aí o que a gente vai fazer é também proceder com a transformação de tensões, ou seja, como que eu calculo agora, fazendo essa rotação de um ângulo θ qualquer que eu queira, se eu adoto agora o sistema de eixos rotacionado em relação ao sistema de eixos original, como que eu faço para calcular as tensões nesse novo sistema de eixo? É só aplicar as equações que aqui estão. Σx' vai depender de quê? Das informações que eu tenho. Eu não tenho no sistema original de coordenadas calculadas as tensões. Agora, através dessas expressões, eu consigo calcular as novas tensões quando os eixos são rotacionados ou sofrem rotações. A gente vai ver que a expressão aqui, para o cálculo das tensões σx', σy' e tal x'y', apesar de parecerem um pouco complexas e realmente são de difícil memorização, existe uma forma gráfica para representar isso e ajudar a resolver as questões, que é o nosso círculo de Mohr, ou análise de transformação de tensões através do círculo de Mohr, um método gráfico que eu mostro logo para vocês. Acontece que eu estou rotacionando um ângulo θ qualquer, mas eu disse para vocês que o interessante é rotacionar até encontrar as tensões máximas. Essas tensões máximas ou mínimas do material, elas têm uma denominação específica. São denominadas tensões principais, exatamente porque são, de fato, principais, nortearão o nosso dimensionamento. São as tensões máximas e mínimas. Então, existe um θp que a gente faz, é um θ subíndice P, porque nos leva às tensões principais. Existe um ângulo tal qual, se eu rotaciono o sistema de eixos, eu encontro as tensões principais, que são as tensões máximas e mínimas. Esse plano, esse novo sistema de eixos, eu posso dizer que é o meu sistema de eixos principal, que vai me dar as tensões principais. Então, são os planos principais de tensão para aquele ponto, para aquela composição de tensões que aquele ponto está submetido. Então, na análise geral, o que eu faço para dimensionar um elemento? Primeiro, eu pego a estrutura, analiso o diagrama de esforços solicitantes. Do diagrama de esforços solicitantes, eu encontro um ponto crítico, um ponto que está submetido aos esforços solicitantes críticos. Daí, calculo naquele esforço o ponto daquela seção transversal agora que, com aqueles esforços solicitantes, vai ter as maiores tensões. Cheguei nessas tensões, eu avalio. Será que são as máximas tensões? Será que são as tensões principais? Ou existe agora uma forma de avaliar e o que eu calculei agora com as expressões foi para calcular as tensões em relação ao eixo que eu adotei no início, que foi um eixo que simplificou para mim, foi um eixo que eu sei calcular? Será que esse já é a tensão máxima do meu ponto? Ou se eu consigo chegar na tensão ainda maior se eu analisar o mesmo ponto, sobre o mesmo carregamento, sobre as mesmas tensões, agora com um novo sistema de coordenadas. E aí eu avalio. Se a tensão de cisalhamento que eu calculei for nula naquele ponto, eu já estou diante das tensões principais. Se eu existir naquele ponto tensão cisalhante, significa que eu tenho que rotacionar o meu sistema de eixos para encontrar de fato as tensões normais, máximas e mínimas, ou tensões principais. Por quê? Porque nos planos principais de tensão não existe cisalhamento. Ou seja, o cisalhamento, quando eu estou num plano principal de tensão, ele é nulo. E aí eu tenho as tensões máxima e mínima. Então eu deixo sempre isso destacado. Se há tensão de cisalhamento, então há uma rotação, há um sistema de coordenadas que me dá tensões mais elevadas. Então é que aumenta a tensão naquele ponto? Não. É que o ponto que você analisou, sobre a ótica que você analisou, você calculou uma tensão que não é a máxima.
rotacionando o eixo, eu não mudo nada das tensões. Eu agora só calculo, eu não mudo o estado de tensão do ponto. Eu só vejo ele sob uma outra perspectiva, uma outra ótica, que sim vai me dar as tensões máxima e mínima. Qual é o bendito θp? Ele pode ser calculado através dessa expressão, meio de arco tangente de 2 tal xy sobre σx menos σy. E se existe um θ tal qual eu chego nas tensões principais, então, se existe um θp que me leva às tensões principais, uma coisa que eu tenho que ver é que é óbvio que nesse sistema de eixos, nas tensões principais, nos planos principais, não há cisalhamento. Então não há de se falar em tensão aqui de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é nula. Se eu rotacionei θp e cheguei às tensões principais máxima e mínima, se eu rotacionar θp mais 90 graus, é óbvio que eu também estarei diante de uns planos principais de tensão. A única coisa que acontece é que essa tensão máxima aqui, como eu vou rodar 90 graus, ela vai estar aqui, ó. Isso daqui, em vez de ser tensão mínima, desculpa, vai ser tensão máxima. Essa aqui, em vez de ser tensão máxima, vai ser tensão mínima. Então, a partir do momento que eu calculo θp, digamos que θp seja 10 graus, então eu preciso rotacionar o sistema de eixo por 10 graus e encontro as tensões principais. 10 mais 90, então se eu rotacionar 100 graus, vai dar na mesma, eu também vou estar de tensões principais. Por isso que eu vou mudar agora a direção de onde eu tenho tensão máxima e tensão mínima sob a ótica de calcular as tensões. Portanto, no caso de tensão máxima e mínima, eu posso simplesmente adotar que tensão máxima é σx mais σy sobre 2 mais esse conjunto, e tensão mínima σx mais σy sobre 2 menos todo este segundo termo. Este primeiro e segundo termo foi convenientemente desenhado, dividido, separado dessa forma para a gente chegar no círculo de Mohr. A gente vai ver que no círculo de Mohr, essa primeira expressão aqui nada mais é do que a nossa tensão normal média. E este segundo componente é o nosso raio do círculo de Mohr. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na tensão cisalhante máxima no plano. Nós vimos aqui tensões principais. Tensões principais são as tensões normais, máxima e mínima. Agora eu quero encontrar as tensões cisalhantes máximas, que tem algum tipo de material que não vai me dar problema em relação à tensão normal. O problema dele vai ser a tensão de cisalhamento. Então eu preciso saber chegar na tensão de cisalhamento máxima. Assim como eu consigo calcular θp, que me leva aos planos, às tensões principais, eu consigo calcular θc. Existe um θc, que é um ângulo que me leva do sistema de eixos que eu tenho até um sistema de eixos de cisalhamento máximo. Cisalhamento máximo no plano, aqui a gente está analisando esse elemento plano. Se eu rotaciono ele de θp, eu chego nas tensões principais. Se de θp eu acrescento 45 graus, o que eu tinha cisalhamento nulo quando era tensão de cisalhamento máximo e mínima, tensão normal máxima e mínima, esse cisalhamento nulo, que era o plano principal, 45 graus depois do plano de tensões principais, máxima e mínima, 45 graus se eu rotaciono mais, eu encontro cisalhamento máximo. E aí fica uma observação extremamente importante. Na verdade, duas observações extremamente importantes. Vou até voltar aqui. Nas tensões principais, o cisalhamento obrigatoriamente é nulo. Então, quando eu estou nos planos principais, eu tenho cisalhamento nulo. Aqui, então, a gente percebe que não tem cisalhamento na figura. São os planos principais, são as tensões principais. Então, nas tensões principais, o cisalhamento obrigatoriamente é nulo. Agora, no cisalhamento máximo, a gente pode ter tensão normal nula, mas geralmente não tem. É a tensão normal que a gente fala de tensão normal média, que é, nos dois eixos, elas têm o mesmo valor. A tensão normal vai ter ali o valor sigma médio. Repetindo então, para não ficar nenhuma dúvida. Nas tensões principais, no plano principal de tensões, cisalhamento é nulo. No plano de cisalhamento máximo, a gente não tem tensão nula. Então, tensão normal não é nula. Via de regra, se for um ensaio
eu posso até numa composição chegar a tensão nula, mas ele não tem tensão nula via de regra no plano que tem cisalhamento máximo, exceto se for um ensaio de torção pura, a gente vai ver isso na sequência. E como é que eu chego em θc então? θc nada mais é que θp mais 45 graus. E o outro ângulo do θc que eu posso encontrar é o θc antigo mais 90 graus, óbvio. É o mesmo raciocínio da questão antiga. O cisalhamento máximo no plano, a gente vai ver então que nada mais é do que no círculo de Mohr, o nosso símbolozinho R, é o raio do nosso círculo de Mohr. E sigma', que é a tensão normal que atua quando está também atuando o cisalhamento máximo, ela nada mais é do que σx mais σy dividido por 2, é a nossa famosa tensão média, quando nós estudarmos o círculo de Mohr. Então vou rodar a vinheta rapidinho e a gente vai de fato falar sobre o círculo de Mohr para simplificar essa transformação de tensões. Entendido o conceito de transformação de tensões, agora chegou a hora de ver isso de forma mais prática, rápido e que vai ajudar você na hora da sua prova. Vamos só rodar a vinheta e a gente segue na sequência com o círculo de Mohr.